Ok, bem-vindo de volta. E a gente agora vai começar os estudos da programação propriamente dita. E o que tem de mais importante com relação a isso é começar a entender a estrutura e o funcionamento de um algoritmo. Tudo começa com essa estruturação. E você precisa entender bem uma relação entre a sua ideia, o seu pensamento, o seu problema e a transformação desse problema num algoritmo para que o computador possa pegar aquela informação que você traduziu do mundo real, do mundo comum, e assim solucionar aquele seu problema da melhor forma possível, de uma forma, no caso, computacional. Vamos ver aqui, então, como é que se dá e como é que funciona, como é que a gente compreende a estrutura de um algoritmo. Vamos ver. O algoritmo, né, a palavra algoritmo, bastante atenção a ela, que é uma das mais, assim, que a gente confunde e erra. Porque algoritmo, eu já errei muito, eu já troquei muito essa palavra. Temos naturalmente a vontade de colocar um acento aqui, um acento agudo. Mas atenção, algoritmo não tem acento e também não temos um I aqui, olha, o T mudo. Atenção a isso, então é algoritmo. Porque naturalmente a gente faz assim, algoritmo, né? A gente pensa que essa sílaba aqui tem uma força maior do que ela realmente tem e queremos colocar o acento. Isso aqui é só uma observação. E começando agora com a parte histórica da palavra algoritmo, da onde que essa palavra é proveniente. Essa palavra deriva do nome de Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. É um nome bem complicado, né? Nem vou me atrever novamente a falar, mas para os curiosos, a palavra algoritmo deriva deste matemático. Ele, além de matemático, foi astrólogo e astrônomo. Antigamente era comum as pessoas terem várias aptidões nas áreas de matemática, astrologia, filosofia, etc. Então, esse matemático ele viveu em Bagdá por volta de 800 anos depois de Cristo. Os trabalhos desse matemático induziram o cálculo hindu aos árabes e depois ele conseguiu expandir para a Europa. As ideias desse matemático conseguiu atingir todo o continente europeu. Veja que interessante. Vindo para cá, a gente agora vai ver sobre o ponto de vista do dicionário o que significa um algoritmo. E a palavra algoritmo, segundo o Michaelis, o dicionário Michaelis, tem o seguinte conceito. Um algoritmo ele faz a utilização de regras para definir ou executar uma tarefa específica ou para resolver um problema específico. Veja só, vamos prestar bem atenção agora. A gente tem que um algoritmo ele utiliza regras para definir ou executar uma tarefa específica. Ou seja, eu tenho um determinado problema e eu vou tentar expressar esse problema em etapas que eu possa depois executar ou possa passar para outra pessoa e essa pessoa vai ler esse problema, vai ler as especificações e nessa leitura a pessoa será capaz de executar a solução desse problema, porque existe um passo a passo de solucionar o problema, ou se não, vamos dizer assim, o fenômeno que a gente está estudando. Então tudo isso é criado pensando na solução de um problema, tudo bem? Portanto, dessa frase, se a gente for pegar as palavras mais importantes, iremos ter essa parte de regras, essas regras bem definidas, né, para executar aqui, ó, ou seja, regras que executam tarefas. Então tem um passo a passo. E tudo isso para quê? Para que possamos resolver ou solucionar problemas específicos, certo? Então, algoritmo é algo muito amplo. Podemos utilizar em várias formas de problemas do nosso dia a dia, do mundo em geral. Por exemplo, se eu quiser cozinhar um bolo, o ato de cozinhar um bolo pode ser especificado, pode ser detalhado em uma receita, por exemplo. Uma receita de bolo nada mais é do que um algoritmo que vai levar você da necessidade de ter alguns ingredientes, você tem uma lista de ingredientes e você tem um problema que é cozinhar um bolo a partir desses ingredientes. Você precisa cozinhar um bolo. E se você quer cozinhar um bolo, por exemplo, de chocolate, vamos precisar de ingredientes relacionados a essa qualidade de bolo e também a mistura dos ingredientes, a ordem de mistura, a quantidade de mistura, tudo isso precisa ser especificado para você conseguir cozinhar da melhor forma possível o seu bolo de chocolate e ele sair bom, sair gostoso, no caso. Então, isso que a gente acabou de ver de forma de algoritmo aqui é uma forma ampla, é uma forma geral, a gente pode aplicar em qualquer tipo de problema. Mas a gente tem também o algoritmo para a linguagem de programação, para a parte de programação. E aí a gente entra com o seguinte conceito. Algoritmos para a parte de programação é um projeto do programa, do software ou do nosso sistema.
Então, o que é que temos aqui importante? Um projeto. Um projeto tem toda a especificação, tem detalhes de funcionamento, tem os seus atributos, tem métodos relacionados àquela problemática que o projeto está envolvido. Ou seja, o projeto, no caso da parte de computadores, e a gente sabe bem que computadores tem a parte de hardware e tem a parte de software. Quando a gente fala em programação, veja só, em programação, especificamente ou preponderantemente, a gente tem mais utilização de programação dentro da parte de software. A gente tem os hardware também que precisam dos programas, mas os softwares são 90% da necessidade das linguagens de programação, por exemplo, ou dos algoritmos de programação que a gente vai fazer uso. Então, toda vez que a gente estiver utilizando um programa, um software ou um sistema computacional, você pode ter certeza que estamos utilizando algoritmos, estamos utilizando um projeto estruturado semelhante a essa ideia daqui que eu acabei de mostrar para você. Tudo certo? Vamos ver no próximo slide algumas especificações a mais com relação a algoritmos. Então, continuando aqui, o algoritmo pode ser entendido também, por outro lado, na parte agora computacional, como uma sequência finita, ordenada e não ambígua de passos para solucionar determinado problema ou realizar uma tarefa. Veja só, vamos agora especificar melhor cada um desses passos aqui. Veja aqui, eu tenho então como algo importante, sim, pensando sobre o ponto de vista computacional, como eu já disse. A gente tem aqui uma sequência finita, veja só, precisa ser finita e ordenada, né? A gente tem uma ordenação, isto é, atividade em uma sequência ordenada e lógica. Também não podemos ter ambiguidade, ou seja, não podemos ter dúvida com relação a uma sequência de etapas. A nossa descrição tem que ser bem clara, direta, bem objetiva. E toda essa estruturação, todo esse pensamento pragmático aqui, todo esse script de funcionamento de um algoritmo, ele, claro, está direcionado, ele está levando você a solucionar um determinado problema, que nesse caso vai ser evidenciado pela realização de tarefas obtidas, né, ou feitas, executadas, no caso aqui, pelo computador. Tudo certo? Está entendendo aí? E um dos indivíduos mais importantes com relação à computação científica, com relação a tudo isso, aos algoritmos e etc., ele idealizou um conceito, ele formalizou uma ideia, uma interpretação, inclusive é um dos pais da inteligência artificial, que foi o Alan Turing. O Alan Turing e o Alonzo Church, esses dois pesquisadores, eles idealizaram, né, e formalizaram o conceito de algoritmo sob o ponto de vista computacional, no caso de programação de computadores. E eles disseram o seguinte, aqui ó, em 1936, eles disseram que um algoritmo é um conjunto não ambíguo e ordenado de passos executáveis que definem um processo finito. Veja que é muito semelhante a essa frase daqui, de cima. Praticamente a mesma coisa. Então, nós temos um conjunto não ambíguo, ordenado, né? Porque temos as atividades bem descritas em uma sequência bem clara de funcionamento. E todo o funcionamento de cada uma dessas atividades ordenadas devem ser executáveis, devem ser passíveis de serem executadas pelo computador em um determinado processo finito, deve ter fim. Tudo bem? Basicamente isso. Isso é um algoritmo sob o ponto de vista computacional. E como nós estamos trabalhando com traders, com operações do mercado financeiro, esses algoritmos vão estar relacionados à criação de indicadores, à criação de robôs, à criação de scripts para fazer algumas atividades quantitativas que a gente venha a precisar com nossos dados provenientes do mercado financeiro. Ou seja, nós estamos preocupados em criar sistemas, isto é, criar programas direcionados ao mercado financeiro. Tudo certo? Nos próximos vídeos eu vou mostrar para você exemplos de algoritmos. Na prática, a gente já vai abrir um script na linguagem que a gente vai utilizar, na linguagem MQL5. Você não precisa se preocupar por enquanto, porque os scripts vão ser só para a gente ter uma ideia de como é que funciona a estruturação de um algoritmo. E a gente vai ver um algoritmo de um indicador, de um robô e um script geral ali que faz uma determinada atividade, né? Tem uma determinada finalidade para facilitar a vida da gente que é um trader, por exemplo, no mercado financeiro. Tudo certo? Aguardo você no próximo vídeo e vamos em frente com os estudos. Até logo!